Com a pandemia do coronavírus, muitos empresários estão preocupados em manter seus compromissos com o pagamento de salários e impostos e seu negócio durante e após a crise. Pensando em ajudar as empresas neste momento, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro lançou um conjunto de medidas para garantir o abastecimento e também os empregos durante a pandemia do coronavírus. Seguindo as medidas adotadas pelos governos estaduais e municipais do Rio de Janeiro de enfrentamento à epidemia do coronavírus, que podem levar à desaceleração da economia fluminense, a Firjan lançou o Programa de Apoio à Resiliência Produtiva. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro tinha, no início do ano, feito uma projeção de crescimento do PIB do Brasil de 1,8% para o Rio de Janeiro de 1,9%. Com o advento do coronavírus, dessa crise do coronavírus, fizemos revisões das previsões e o Brasil está com uma previsão de PIB de crescimento de 1,2% e para o Rio de Janeiro 1,1%. E essas previsões ainda dependem da extensão dessa crise. Esse número tem viés de baixo, ainda pode ser reduzido ainda essa previsão de crescimento. Sendo assim, a Firjan redigiu medidas para o enfrentamento do coronavírus que pode levar à desaceleração da economia fluminense. Isso traz graves consequências, traz graves problemas para nossas empresas do Rio de Janeiro, principalmente os pequenos e os microempresários, que vêm com um dilema muito sério. O que faz agora no início de abril? Ele tem algumas obrigações para fazer, ele tem que pagar salários, ele tem que pagar seus fornecedores, ele precisa pagar os impostos, ele precisa pagar suas obrigações junto às instituições financeiras. Nesse momento que as atividades estão diminuindo, ou algumas estão sendo inclusive fechadas, não estão podendo trabalhar, ele fica um dilema, o que ele tem que fazer? O Programa de Apoio à Resiliência Produtiva são ações que fazem parte de uma atuação conjunta dos estados e municípios para garantir o abastecimento de gêneros alimentícios à população, a saúde financeira das empresas e a preservação dos postos de trabalho em todo o estado do Rio de Janeiro. As principais são a prorrogação dos impostos, tanto federais, estaduais, municipais. Outra coisa também que são as dívidas bancárias, prorrogar por 180 dias esses pagamentos. Nós precisamos enfrentar o pequeno empresário, a pequena empresa vai chegar no dia 1º e tem que optar. E nós entendemos que para o Brasil e o Rio de Janeiro sair mais rápido dessa crise, é importante que nós consigamos manter os empregos, consigamos manter os salários. Então a gente pede às autoridades, que entendemos que é um momento difícil, mas que prorrogue o pagamento dos impostos, prorrogue os pagamentos dos financeiros, porque dá fôlego a esse empresário, que ele consiga passar por essa crise de uma maneira preservando os empregos. O advogado e consultor jurídico da Firjan explicou quais medidas as empresas podem adotar para preservar a vida de seus funcionários e manterem seus negócios. A legislação hoje já oferece alternativas para auxiliar no enfrentamento de situações como essa. A primeira opção é a concessão de férias coletivas. Nessa hipótese, a empresa precisa informar a Autoridade Regional do Trabalho e também ao sindicato previamente. Outra alternativa é o regime de trabalho remoto ou home office já previsto na legislação. Uma terceira opção, para situações de interrupção ou paralisação forçada das atividades, é que no período seguinte o empregado compense o período não trabalhado, realizando até 2 horas extras por dia, até o limite de 45 dias. Além dessas medidas já existentes na lei, a Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, já pediu ao governo federal a publicação de uma medida provisória com sistemas de flexibilização das relações de trabalho para auxiliar no enfrentamento da situação de crise. É preciso preservar o trabalhador, mas também preservar a economia e as empresas do Estado.